Olá pessoal, eu sou o professor Michel Corsa e estamos aqui para mais um bate-papo de física básica. Pessoal, nosso tema de hoje, nosso bate-papo de física de hoje vai ser sobre gravitação universal. Tá? E aí eu gostaria de contextualizar para vocês alguns aspectos importantes para depois a gente entrar propriamente dito na lei da gravitação universal. Lá em 1665, quando Newton, decorrente da peste negra que aconteceu na Inglaterra, ele acabou, vou chamar de exílio, tá? Ele acabou se exilando, ficou em isolamento social no sítio da família. Neste período, ele produziu muita coisa. E uma das coisas que ele produziu foi um material que deu origem ao livro que nós conhecemos como Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, que, como somos amigos, chamamos apenas de princípio. Tá? Então, o livro do Newton, para a gente, a partir de agora, é princípio. Tá? E esse livro, pessoal, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte conversa com a gente sobre as leis básicas da dinâmica. Primeira lei de Newton, segunda lei de Newton e a terceira lei de Newton. A parte 2 desse livro, ele discute mecânica dos fluidos. E a parte 3 desse livro se dedica ao estudo da mecânica celeste. É aí, nesta parte 3, que vem a ideia de gravitação de Newton. E quando Newton se propôs, naquele momento, a pensar sobre gravitação, o objeto que despertou a curiosidade do Newton, propriamente dito, foi a Lua. Tá? Questionamentos sobre a Lua, sobre, de repente, por que é que a Lua ela não cai na Terra. Tá? E esse questionamento levou Newton a alguns experimentos de pensamento, e isso deu origem a toda a parte 3 do livro, que nós chamamos de gravitação universal. Então, por isso que eu coloquei aqui pra gente a Terra e a Lua. Porque é a partir desses 2 astros que nós temos a descrição da mecânica celeste, a descrição da gravitação universal. Tá? Então, só de quebra, só para a gente já ir se habituando com alguns valores, você não precisa decorar nada, fica tranquilo. Mas olha só, a Terra, ela tem uma massa de aproximadamente 6 vezes 10 elevado a 24 quilogramas. A Lua tem uma massa de aproximadamente 7,3 vezes 10 a 22 quilogramas. E a distância entre Terra e Lua é 385 mil quilômetros. Tá? Como aqui está no sistema internacional? Aqui está no sistema internacional, isso aqui fica 3,85 vezes 10 elevado a 8ª metros, para ficar também no sistema internacional. Legal, pessoal? Então, quando Newton se propõe a pensar sobre esta situação, ele chega num resultado. Infelizmente, a gente não tem muito tempo aqui para ficar discutindo sobre o livro Princípios, sobre História. Tá? Mas, ele, por meio da matemática que ele desenvolveu na primeira parte do livro, que discutia a mecânica newtoniana dentro da Terra, as leis de Newton, e com base principalmente na terceira lei de Kepler, ele chega a um raciocínio de que 2 corpos dotados de massa, ou seja, massa da Terra, massa da Lua. Poderia ser um outro planeta? Poderia. Poderia ser um outro satélite? Poderia. 2 corpos dotados de massa atraem-se mutuamente com uma força, que ele chama de força gravitacional. E a única coisa que ele consegue neste momento entender é que esta força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa os 2 corpos. Então é só depois, com Cavendish, que
nós chegamos ao modelo com o valor da constante gravitacional. Hoje, nós falamos a gravitação de Newton e já colocamos esta equação. Newton, necessariamente, não chegou diretamente numa equação. Tá? Eu gostaria que vocês entendessem que a ciência é construída por muitas mãos. Tá? Então, Newton ele coloca o princípio que força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. E aí, posteriormente, nós temos um modelo matemático que descreve o que? Esta força de atração. Logo, pessoal, olha só, a Terra vai fazer uma força para atrair a Lua, para puxar a Lua para ela. Então, eu vou desenhar aqui essa força, olha só. Vejam, tá? Eu tenho aqui a força que a Terra exerce sobre a Lua, da Terra na Lua. Ao mesmo tempo, a Lua exerce uma força na Terra para atrair a Terra. Tá? Então aqui, olha só, vou desenhar para a gente. Essa daqui é a força que a Lua exerce na Terra. Nós já vimos, nós já discutimos em tempos anteriores, né, em vídeos anteriores, que isso aqui é a terceira lei de Newton. Ação e reação. A Terra faz uma força na Lua, a Lua faz uma força na Terra. Esta força tem exatamente o mesmo tamanho, o mesmo módulo. Tem a mesma direção, olha a reta aqui, ó, que une os dois centros. Porém, sentidos opostos. E a ação é exercida na Lua e a reação é exercida na Terra. Ação e reação jamais acontecem no mesmo corpo. Isso é bastante importante. Tá? Então aqui nós temos a representação, tá, desta força. E esta força é traduzida matematicamente para a gente da seguinte forma. A força, tanto faz se é da Lua na Terra ou da Terra na Lua, é igual. Tá? A força de atração é igual a G, um G maiúsculo, já vou falar dele, vezes a massa 1, vezes a massa 2, eu deixei genérico, poderia ser um corpo 1, corpo 2. Aqui, na nossa situação, o corpo 1 é a Terra, o corpo 2 é a Lua, tá? Então G vezes a massa 1 vezes a massa 2, tudo isso dividido pela distância ao quadrado, distância entre os dois corpos, elevado ao quadrado. Tá? Agora vamos lá, quem é esse G? Tá? Esse G ele é chamado para a gente de constante gravitacional. E foi determinado no laboratório, tá? Por Kevin Lisch, e vale 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 Newton vezes metro quadrado dividido por quilograma ao quadrado. Legal, pessoal? Então essa é a ideia da gravitação. Então toda a gravitação se embasa no princípio de que dois corpos dotados de massa se atraem mutuamente, sempre. Oh, Michel, essa força pode ser de repulsão? Não. Na eletricidade pode. Eu posso ter cargas de mesmo sinal que se repelem, cargas de sinais contrários que se atraem. Mas na mecânica celeste, não. A força gravitacional é sempre atrativa, é sempre de atração. Legal? E se vai um parênteses, Coulomb, quando discorreu sobre a força elétrica, ele já conhecia a força da gravitação de Newton. Então, a equação lá é muito parecida com a equação aqui. Tá? Ele utilizou desse princípio, se vale para corpos muito grandes, deve valer para corpos muito pequenos. E aí surge a lei de Coulomb para a eletrostática. Tudo bem? Bom, mas vamos lá. Vamos agora estudar um pouquinho melhor isso aqui. Imaginemos o seguinte. Eu tenho a Terra, tá? Nós sabemos que a Terra gira ao redor do Sol, já sabemos disso, tá? Estamos num paradigma agora, num sistema de mundo heliocêntrico, no qual o Sol está no centro do universo? Não, no centro do sistema solar.
por favor. Né? O universo é muito maior do que o nosso sistema solar. Nosso sistema solar está ali no cantinho do universo. Tá? O Sol é o centro do sistema solar e aí os planetas orbitam, giram, tá? Ao redor do Sol. De maneira circular? Não. De maneira elíptica, como descreveu Kepler, na primeira lei de Kepler. Tá? No entanto, essa órbita elíptica, ela é tão próxima, mas tão próxima de uma circunferência, que para fazer as descrições matemáticas, Newton utiliza a própria circunferência. Tá? Só para vocês terem uma noção que a elipse, tá? Ela é muito próxima, a simplicidade é praticamente zero. Tá? Muito próxima de uma circunferência. Por isso, a trajetória, aqui eu não estou usando a Terra ao redor do Sol, mas a Lua ao redor da Terra. Tá? Primeiro, o que é a Lua? Vamos lembrar. A Lua é o satélite natural da Terra. Aí existem algumas teorias aí para o surgimento da Lua. Tá? Algumas diferentes que vocês acham por aí na internet. Tá? Não vou entrar nesse mérito agora. Mas nós sabemos que existe uma Lua. Que ela está ali e que ela orbita a Terra. Esta órbita, tá? O que é uma órbita? Órbita é o caminho que o astro descreve ao redor, tá, da Terra. Neste caso, a nossa órbita é considerada circular. Significa o quê? Que eu tenho a Terra e que a minha Lua descreve uma trajetória circular ao redor da Terra. Tá? Bom, aqui é a minha Lua, meu satélite natural. Na órbita, todo corpo, todo, sempre, que descreve um movimento circular, a velocidade dele, ela é sempre tangente à trajetória. Portanto, meus queridos, olha só, se a minha trajetória é aqui, ó, circular, tá? Tá aqui pra gente, minha trajetória circular, uma reta tangente seria essa pontilhada em azul aqui, ó, que só toca a trajetória circular em um único ponto. A minha velocidade, obrigatoriamente, é tangente à trajetória. Por isso que eu sempre desenho o vetor velocidade tangente à curva. Tá? Então tá aqui, V tangente à trajetória circular. Por que isso? Porque com este exemplo, com esta situação que Newton apresenta para o entendimento da ideia de força gravitacional, nós podemos determinar qual é a velocidade com que a Lua se move nessa órbita. E esse pode ser um primeiro problema para a gente, ó, bem bacana. Tá? E daí vem a resposta do porquê que a Lua não cai na Terra. Tá? Por meio dessa velocidade, que essa velocidade é suficientemente grande para manter a Lua orbitando, ou seja, girando ao redor da Terra. Tá? Mas vamos lá, como é que eu poderia fazer isso? Simples. Vamos lembrar um detalhe lá do movimento circular. No movimento circular uniforme, a força resultante que aparecia no movimento, ou seja, a soma de todas as forças era chamada de força centrípeta, segundo a lei de Newton. Tá? E essa força centrípeta, ela aponta para o centro da trajetória. Então eu vou desenhar aqui, ó, em vermelho. Força centrípeta. Neste caso específico, a única força que está agindo sobre a Lua é a força gravitacional. Só que o nome da força resultante nesse caso é centrípeta. Ou seja, olha só que legal, a minha força centrípeta, vou fazer aqui pra gente, ela será exatamente igual à força que a Terra exerce sobre a Lua, que é a força gravitacional. Uma dica, sempre, eu estou estudando gravitação, o meu astro descreve uma trajetória circular. A força resultante é sempre a força centrípeta, a gente sempre vai usar ela. Então vamos trazer a memória. Como é que eu determinava a força centrípeta? Lá atrás.
Força centrípeta é igual à massa do corpo que está se movendo na trajetória circular, multiplicado pela velocidade desse corpo elevado ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória. Quero que vocês vejam comigo. Aqui é o centro da trajetória circular. O raio desta trajetória aqui circular, eu chamei de D. Só para vocês não confundirem, porque R é o raio da Terra nesse caso. Mas D é a distância do centro da Terra até a trajetória. Portanto, meu raio aqui vai ser a letra D. Muito bem. Isso será igual a quem? A força de atração gravitacional. Está aqui, meus queridos, olha só. G, que é a constante gravitacional, que multiplica a massa da Terra, que multiplica a massa da Lua, lembrando que aqui é a massa da Lua, que é do corpo que está na trajetória circular, e tudo isso aqui dividido por D ao quadrado, que é a distância entre os dois astros. Agora eu vou precisar da ajuda de vocês. Olha só, eu tenho a massa da Lua de um lado da igualdade, eu tenho a massa da Lua do outro lado da igualdade. Ó, que bonitinho. Posso simplificar a massa da Lua. Posso. Eu tenho distância de um lado da igualdade e eu tenho distância ao quadrado do outro lado da igualdade. Eu posso simplificar essa distância com este quadrado. Sobra só uma distância aqui. Portanto, a minha velocidade será isso aqui, ó. Velocidade ao quadrado será igual a G, que multiplica a massa da Terra, que divide apenas a distância D. Como nós aprendemos desde o ensino fundamental, para eu tirar esse quadrado aqui, eu tenho que tirar a raiz quadrada dele. E automaticamente o que eu faço de um lado, eu tenho que fazer dos dois lados da igualdade. Portanto, se eu tiro a raiz aqui, eu tenho que tirar a raiz aqui. Tá? Logo, como aqui é raiz quadrada, essa raiz corta com um quadrado. A gente tem o hábito de falar assim, para tirar o expoente, passa o quadrado, passa a raiz do outro lado. Tudo bem, se você entende assim, não tem problema nenhum. A ideia é, olha só, a velocidade com que a Lua se move será exatamente o G. Quem é o G? Tá lá, me ajuda. 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, que multiplica a massa da Terra, que está aqui, ó, 6 vezes 10 elevado a 24. Então vamos anotar aqui comigo, ó, 6 vezes 10 elevado a 24 quilogramas, dividido por D. Quanto vale o D? 3,85 vezes 10 a oitava metros. Isso aqui só pode ser utilizado se o D estiver em metros. Logo, dividido por 3,85 vezes 10 a oitava. Lembrando que tudo isso aqui está dentro da raiz quadrada. Tá? Agora, você vai precisar fazer essa continha. 6,67 vezes 6 dividido por 3,85. E aí vai trabalhar com os expoentes. 10 a menos 11 mais, né? Menos 11 mais 24, menos 8. Tá? Porque divisão base, mantém a base e subtrai os expoentes. E vai tirar a raiz. Tá? Isso aqui vai me dar, tá? De cabeça, 1.020 metros por segundo. Agora, eu vou multiplicar isso aqui por 3,6 e eu vou chegar num resultado próximo de quanto? 3.600 quilômetros por hora. Então, eu consegui, utilizando a lei da gravitação universal, determinar a velocidade da Lua, a velocidade do nosso satélite natural Lua. Tá? Então, essa aqui é só uma introdução, tá, ao estudo da gravitação. Agora nós vamos para
próxima parte, para a próxima etapa. Na próxima etapa, a gente começa a estudar um pouquinho mais sobre satélites artificiais. E aí a gente, né, alonga um pouquinho a nossa conversa. Beleza? Então vamos para os satélites artificiais agora.